Olá pessoal, a gente está com nosso trabalho sobre análise discriminante no SPSS. A nossa equipe é formada pelo Alson Gomes, Felipe Deus e pelo João Gomes. A análise discriminante é uma técnica multivariada utilizada quando a variável dependente é categórica, ou seja, qualitativa, e as variáveis independentes são quantitativas. Há dois procedimentos computacionais, o procedimento simultâneo e o procedimento stepwise. A gente vai resolver um exemplo pelo procedimento simultâneo. O exemplo é o seguinte: um estudo feito por uma empresa interessada em pesquisar sobre a satisfação no emprego dos seus funcionários. Cada entrevistado deu uma nota de 0 a 20 pelo trabalho a que é submetido e então foi classificado de acordo com esta nota, sendo estabelecido o seguinte critério: muito satisfeito se a nota for superior a 14, satisfeito se a nota for entre 7 e 14, e pouco satisfeito se a nota for inferior do que 7. No mesmo questionário, outras variáveis também foram pesquisadas, como o salário atual, o salário inicial na organização, o tempo de serviço, a escolaridade e a idade do entrevistado. Agora a gente vai para o SPSS para fazer a análise do nosso banco de dados. Esse é o nosso banco de dados, ele possui as 32 observações dessas variáveis. Quais são as variáveis? São variáveis nota, que é a nota emitida pelo empregado, AMG, que é a classificação de satisfação, sal atual, que é o salário atual, sal inicial, que é o salário inicial na organização, tempo certo, que é o tempo de serviço, nível EDUC, que é a quantidade de anos de estudo, a idade, que é a idade do pesquisador. Para a gente fazer essa análise discriminante, a gente vem em Analyze, Classify, Discriminante. Na variável classificação de satisfação a gente bota em Grouping Variable. O range dela vai de 1 até 3, que seria pouco satisfeito, satisfeito e muito satisfeito. As variáveis salário atual, inicial, tempo de serviço, anos de estudo na idade do pesquisado seriam variáveis independentes. A gente mantém aqui essa opção entre independente together e estatística. Nós vamos selecionar todas as estatísticas, quanto mais estatística melhor, né? Se ele faz tudo, por que não colocar tudo, né? Em Classify nós colocamos aqui Compute from Group Size, Summary Table, deixamos em Groups e marcando como pode Coordinate Groups. Continue, já podemos apertar aqui e esperar o nosso output. O SPSS calcula tudo pra gente. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso output. Essa primeira tabela que sai no nosso output informa que todas as nossas observações foram consideradas na análise, né? 32 observações e todas válidas, não teve nenhuma observação excluída por algum motivo, né? Então, essa segunda tabela que o output nos dá é uma tabela que faz a análise descritiva das variáveis, mostra a média de padrão e número de observações em cada grupo e o valor total sem fazer essa divisão por grupo, que é aqui mais embaixo, né? Esse terceiro output é a tabela de teste de igualdade e média dos grupos. Esta tabela identifica também as variáveis que são melhores discriminantes dos níveis de satisfação, que são muito satisfeito, satisfeito e pouco satisfeito, né? O lambda de Wilks varia de 0 a 1 e testa a existência de diferenças de médias entre grupos para cada variável. É importante lembrar que valores elevados desta estatística indicam ausência de diferença entre os grupos. Podemos perceber que a variável referente ao salário atual é a que mais discrimina os grupos, ou seja, seu poder de diferenciação dos grupos é superior se comparado a outras variáveis. Por outro lado, a variável que se refere ao salário inicial na organização apresenta um valor mais elevado, 0,846, demonstrando ser a pior em termos de discriminação dos grupos.
O nível de significância F expressa as diferenças entre as médias, sendo que os valores mais próximos de zero indicam médias mais distintas. Considerando a probabilidade de erro do tipo 1 de 5%, o nível de significância alfa igual a 5%, podemos afirmar que somente a variável salário inicial não se mostrou uma possível discriminante dos grupos. Esta tabela apresenta a matriz de covariância e de correlação. Ela contribui para a avaliação da relação entre as variáveis e é a partir dela que podemos notar a presença de multicollinearidade entre os elementos. Caso ocorra correlações muito elevadas entre duas variáveis, recomenda-se a exclusão de uma delas ou a transformação de ambas para um fator que explique sua variância. Nesse nosso exemplo, a maior correlação positiva ocorreu entre o nível de educação e o salário atual, 0,932, o que induz à conclusão de que maiores salários atuais estão relacionados a maiores níveis de educação. As matrizes de covariância para cada um dos grupos auxiliam o pesquisador quanto à percepção de homogeneidade de covariância. É importante lembrar que a presença de homogeneidade das matrizes de covariância é um dos pressupostos da análise discriminante. Entretanto, será por meio das estatísticas Box-M que teremos condições de verificar se as diferentes dispersões observadas são ou não estatisticamente significativas. Este teste tem como hipótese nula que não há diferenças significativas entre os grupos, ou seja, que há homogeneidade das matrizes de covariância para os grupos em análise. Uma vez que este teste apresentou um nível de significância F igual a 0,306, o que não permite a rejeição da hipótese nula a 100%, podemos concluir que não há significância das diferenças observadas, ou seja, que há igualdade das dispersões entre os grupos. Esses dois outputs apresentam um sumário das funções discriminantes canônicas. Os eigenvalues representam o pessoal de variância explicado em termos de diferenças entre os grupos, e é uma medida relativa de quão diferentes os grupos são na função discriminante. Ou seja, quanto mais afastados de um forem os eigenvalues, maiores serão as variações entre os grupos explicadas pela função discriminante. Pelo nosso output, a primeira função discriminante apresenta um percentual de 90,4%. Ou seja, esta função contribui mais para demonstrar as diferenças entre os grupos. Já a segunda função não demonstra um poder discriminante substancial, já que explica somente 9,6%. Para cada eigenvalue, podemos calcular os respectivos valores de Lambda-Wilks. A primeira função discriminante é altamente significativa. Por meio da segunda linha, que o nível de significância igual a 0,006, demonstra um decréscimo no poder discriminante por conta de um aumento no lambda de Wilks, embora ainda seja um valor significante em relação aos níveis atuais de significância. Outro output que a gente tem é a matriz de estrutura. Ele auxilia na interpretação da contribuição que cada variável forneceu para cada função discriminante. As variáveis cujos valores apresentam com asterisco são as mais relevantes para a determinação de cada função discriminante, uma vez que oferecem maiores correlações com essas funções. Assim, enquanto a primeira função discriminante tem maior correlação com as variáveis salário atual e nível de educação, a segunda função apresenta maior correlação com as variáveis idade, tempo, serviço e salário inicial. Mais um output que o SPS nos fornece é a tabela de coeficientes das funções discriminantes. Essa tabela apresenta os coeficientes não padronizados das funções discriminantes para cada uma das variáveis explicativas. Também a gente pode escrever cada função desta forma que a gente vê abaixo da tabela, sendo o Z1 a função referente à função 1 da tabela e Z2 referente à função 2 da tabela. Mais um output que a gente tem é a tabela de coeficientes de classificação das funções discriminantes. Ela apresenta coeficientes das funções de classificação, que servem apenas para classificar observações e não tem qualquer interpretação discriminante. Outro output que a gente tem seria esse da representação gráfica dos centroides para cada grupo nas duas funções discriminantes. Ele divide o centroide por grupo, Seria o grupo pouco satisfeito, onde está o centroide dele, o grupo satisfeito e o grupo muito satisfeito, tendo como eixo das abscissas a função 1 e o eixo das ordenadas a função 2. E por fim a gente tem a tabela de resultados da classificação. Através dessa tabela a gente pode perceber que 90,6% das observações foram classificadas corretamente e que apenas 3 funcionários satisfeitos foram classificados de forma errada, no grupo de pouco satisfeito. Esta opção faz com que uma nova variável seja incluída no banco de dados com os resultados dos grupos preditos. Bem pessoal, esse aí
Acabou o nosso tutorial sobre análise discriminante e até uma próxima.